Olá, gente. Então, vamos continuar o nosso tema, né, de doenças negligenciadas. Hoje a gente vai falar de uma outra doença bacteriana, também muito importante, bastante cobradas nos vestibulares. Então, hoje a gente vai falar da hanseníase, tá? A hanseníase é uma doença cujo agente etiológico também é uma bactéria, chamada de Mycobacterium leprae. E aí eu vou chamar a atenção de vocês que no último vídeo a gente falou da tuberculose, né? Que também era causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis. Se vocês prestarem atenção, o nome dessas bactérias é muito parecido. Uma é Mycobacterium leprae, a outra é Mycobacterium tuberculosis, tá? Por que o nome delas são muito parecidos? Porque são bactérias muito parecidas também. Então vocês vão ver que a forma de causar a doença é muito parecida, a forma de transmissão é muito parecida, isso porque são duas bactérias do mesmo gênero, do gênero Mycobacterium. Então, vocês vão ver que tem bastante semelhança aí entre a hanseníase e a tuberculose. Antigamente, há muito tempo atrás, essa doença ela não era chamada de hanseníase, ela era chamada de lepra, né? Só que aí o termo foi trocado porque o nome lepra, né, trazia um estigma muito grande para essas pessoas que portavam essa doença. Então, quando a gente fala lepra, a gente lembra logo de uma coisa suja, de uma coisa, né, uma coisa não tão legal assim. Então, por conta desse estigma que foi gerado pelo nome lepra, foi trocado esse nome para hanseníase, né, que é um nome muito mais técnico, e aí acaba tirando um pouco esse estigma das pessoas que portam essa doença. Bom, então a hanseníase, né, ela é transmitida também por via aérea, da mesma forma que a tuberculose. Então, quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, ela acaba jogando gotículas de saliva, né, para o ambiente carregadas com essas bactérias, né? E aí, claro, se a pessoa convive muito tempo com uma outra pessoa que tem hanseníase em ambiente fechado, obviamente, em algum momento ela vai se contaminar com essa hanseníase também, tá? Antigamente, acreditava-se que a hanseníase ela era transmitida pelo toque, né? Então, o que eles faziam com os infectados? Eles isolavam em locais chamados de leprosários, né? Que eram grandes, como se fossem manicômios mesmo, só que para pessoas com hanseníase, né? Isolavam essas pessoas lá e essas pessoas viviam sob condições péssimas sanitárias, o que acabava agravando ainda mais o quadro delas de hanseníase, né? E aí depois que essas pessoas morriam, para evitar a contaminação, eles colocavam fogo nesses corpos, né, de pessoas que morriam com hanseníase. E aí isso acabava causando, né, uma imagem muito ruim da doença, o que acabava reforçando esse medo que a população tinha de pessoas que tinham hanseníase, né? Inclusive aqui na Baixada, lá na cidade de Queimados, nós tivemos um dos mais famosos leprosários do estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive, a cidade de Queimados, reza a lenda que ela tem esse nome, justamente porque quando o imperador veio visitar a cidade de Queimados, estava tendo uma fogueira para queimar os corpos das pessoas que morreram com hanseníase. Então, a cidade ficou com o nome de Queimados por conta disso, tá? Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas é isso que contam por aí. Em relação aos principais sintomas da hanseníase, gente, o sintoma mais característico é a pessoa ficar com manchas esbranquiçadas ou então pode aparecer também na forma de manchas avermelhadas na pele, tá? Mas também podem aparecer outros sintomas menos comuns, que é o aparecimento de caroços ao longo do corpo e também falta de sensibilidade no local das manchas. Essa falta de sensibilidade acontece porque quando a bactéria se instala ali naquele local, ela gera uma degeneração dos nervos ali daquele local. Então a pessoa perde sensibilidade porque os nervos responsáveis por levar o sinal, né, a informação de toque para o cérebro dessa pessoa, ele vai sendo degenerado. E com isso a pessoa vai perdendo essa sensibilidade ali naquele local. Em relação ao tratamento, da mesma forma que a tuberculose a gente usava como tratamento a rifampicina, um antibiótico, né? Para a hanseníase não vai ser diferente. Então a gente também vai utilizar antibióticos, principalmente a rifampicina, como forma de tratar a hanseníase, tá? E aí o problema que a gente tem relacionado a isso é o mesmo que a gente tem com a tuberculose. Nós também já temos algumas bactérias, né, que causam a hanseníase, que estão apresentando resistência a esse antibiótico, dificultando então o tratamento desses pacientes. Em relação à prevenção, a prevenção também é muito parecida com a prevenção da tuberculose. Então, também se recomenda, né,
o uso de máscara pelas pessoas que têm a tuberculose, são portadoras dessa doença, e também se recomenda sempre que as pessoas estejam sempre fazendo, sempre que suspeitarem, né, de estarem com a doença, correr para o médico para fazer logo o diagnóstico correto, e uma vez que a pessoa foi diagnosticada corretamente, começar o tratamento o mais rápido possível. Não só porque isso previne que a infecção se espalhe, mas porque quanto mais recente a infecção, maior a probabilidade desse antibiótico conseguir resolver essa infecção com mais facilidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos os pontos principais da tuberculose. Nas próximas aulas, então, a gente vai continuar falando de doenças negligenciadas e abordando outras doenças.